Olá, aqui é Alcides falando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse curso, mais um estudo, mais uma lição desse curso Como se tornar um cristão. Essa lição é muito importante porque vai dizer o que é um cristão. E as pessoas de hoje, na sua maioria, têm uma ideia muito vaga do que é ser um cristão. Por exemplo, muitas pessoas acham que se você crê em Deus, você é cristão. Ou se você vai à igreja, se você ler a Bíblia, isso faz de você um cristão. Então nós vamos estudar e vamos ver que ser cristão é muito mais do que isso, né? É assumir um estilo de vida, é fazer parte de um grupo de pessoas que também se tornaram cristãos e que nem sempre vai ser a religião que vai ser o molde dessa vida, mas sim Cristo, né? Cristão vem de Cristo, então é viver o chamado de Cristo, viver o estilo, aquilo que Cristo quer para a nossa vida. Então ninguém nasce cristão. Há um momento que você se torna cristão. E se tornar cristão nem sempre vai ser seguindo o que as igrejas mandam, mas sim observando na Bíblia como era se tornar cristão, como foi que aquelas primeiras pessoas se tornaram cristãos e seguidores de Cristo. Então, bem-vindo à lição número 2, o que é um cristão. Vamos recordar um pouco o que nós estudamos na primeira lição. Em nossa primeira lição, por exemplo, nós estudamos na Bíblia que as pessoas salvas naquela época foram simplesmente cristãs, né? Por exemplo, um texto que nós temos é Atos, capítulo 11, versículo 26, né? Que vai dizer: E quando o encontrou, levou para Antioquia. E assim, um ano inteiro, né? Durante um ano inteiro, se reuniram Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E veja o que aconteceu em Antioquia. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, note que eles já eram discípulos de Jesus. Mas o estilo de vida deles associado com Cristo fez com que as pessoas o reconhecessem e o chamassem de cristãos. Então, nós estudamos que na Bíblia as pessoas eram apenas cristãos. E também estudamos que não havia divisões e denominações como há hoje, né? Isso não existia de forma nenhuma, né? E o texto bíblico que nós podemos ver se encontra aqui em Atos capítulo 2, 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, ou seja, tinham respeito, né? Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Temos aqui um belo exemplo, né, do estilo de vida dos primeiros cristãos, né? Os primeiros cristãos, Atos capítulo 2, 42 e 47. Então, não havia divisões, eram as pessoas unidas em nome de Cristo. Mas surgiram divisões? Surgiram, mas foram logo repreendidas e corrigidas, né? É isso que nós vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 13. O apóstolo Paulo vai ficar sabendo que há divisões, né? Ele vai ficar sabendo que há divisões. Então, veja o que é que ele vai dizer. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos sejam unidos, num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu de Cristo. Ele diz: acaso Cristo está dividido?
Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Claro que não. Então, Paulo faz perguntas retóricas àquela igreja, condenando aquela divisão. É certo que após a leitura dessa carta na igreja, uma carta de um apóstolo, aqueles irmãos ficaram envergonhados e aquela divisão acabou. Não se tem mais notícia de divisões na igreja em Corinto. Então, nós estudamos na lição passada isso, né? Que eram apenas cristãos, não havia divisões e quando surgiram foram logo repreendidas. O que nos alegra é o fato de que hoje em dia as pessoas ainda podem ser da mesma maneira, o mesmo modelo como eles eram, né? Apenas cristãos. Então vamos começar nosso estudo. A pergunta é exatamente essa: o que é um cristão? Infelizmente, hoje em dia, essa definição, né, tem sofrido graves mudanças, né, a definição de cristão. E está bem diferente da definição inicial. Às vezes para acomodar uma fé preguiçosa, né, ou para facilitar a entrada e permanência de pessoas nas igrejas, denominações. Muitos líderes religiosos já deixaram muitos com a impressão e ideia falsa do que é um cristão. O verdadeiro cristão não é aquele que obedece aos homens, mas é aquele que obedece a Deus. Não concorda com isso? É como Jesus falou em João capítulo 8, versículo 31. Se obedecer às minhas palavras, serão de fato meus seguidores. Então, para ser seguidor de Jesus, tinha que obedecer às suas palavras. Então, vamos notar algumas respostas falsas que sempre ouvimos quando se pergunta o que é um cristão. Bem, alguns dizem que levantar a mão e confessar Jesus como Senhor e Salvador é cristão, você se torna cristão. É muito popular essa ideia, mas também é muito errado. Isso em si não faz uma pessoa cristã. Aliás, não existe nenhuma passagem na Bíblia que fala de levantar a mão para aceitar Jesus. Isso é um sistema religioso, uma tradição, mas você não vai ver isso na Bíblia. Mais uma vez, Jesus falou que somente chamá-lo de Senhor não basta para ser salvo, né? Mateus 7, 21 e 23, nem todo o que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então não se engane pensando que o cristianismo é tão superficial quanto levantar a mão e tudo bem. Bom, outros vão dizer, se você foi batizado quando era criança, você é cristão. Novamente estamos sendo enganados. Não, nunca lemos na Bíblia a respeito do batismo de criança. Essa prática originou-se centenas de anos depois da vida de Jesus e dos apóstolos. Não foi baseada na Bíblia, com certeza, na Bíblia não tem. E Jesus falou, né, que somente os que crerem e se arrependerem é que devem ser batizados. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16, 15 e 16. Então, para ser batizado tem que crer. Se não pode crer, não pode ser batizado. Veja também Lucas capítulo 24, versículo 46 e 47, que vai falar de arrependimento. E Atos 2,38, que vai mostrar esse arrependimento acontecendo, né? Então, por exemplo, Lucas, no capítulo 24, 46 ao 47. E lhes diz, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 46 e 47. Então seria pregado o arrependimento. E esse arrependimento, ele foi pregado. Vamos ver aqui a próxima passagem, por exemplo, vejam. Em Atos, depois da ressurreição de Cristo, os apóstolos, agora com poder, com o Espírito Santo, saem pregando o Evangelho e agora eles vão pregar o arrependimento. Pedro vai dizer para aquela multidão de judeus, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Quando ele fez essa mensagem, muitos se arrependeram e foram batizados. Será que as crianças são capazes de crer e se arrependerem para serem candidatas ao batismo cristão? Bem,
Certamente que não. Certamente que não. Né? Não existe essa possibilidade. Né? Então, vamos continuar na nossa próxima videoaula sobre o que as pessoas dizem, né, do que é considerado cristão, comparando com a Bíblia Sagrada. Continuando então nosso estudo, então, muitos ensinam que aqueles que obedecem aos ensinos e às regras das suas igrejas e denominações são cristãos. Bem, isso é muito perigoso, né? Por exemplo, enquanto a igreja está ensinando somente o que Jesus ensinou, ótimo, né? Não vai haver problema quanto a isso. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, as igrejas não seguem fielmente os ensinos de Jesus. Você acha que se todos ensinassem a mesma coisa, existiriam essas diversas igrejas? Se todas se conformassem ao mesmo padrão? Ah, com certeza que não, né? Porque na verdade existe um padrão que todos devemos seguir, né? Nós vamos ver aqui esse texto, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, né, falando na sua carta em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Mantém o padrão, né? Então, se todos se conformassem com esse padrão bíblico, a gente não teria tantas divisões. O resultado seria muitas igrejas idênticas e não diferentes. Por isso, devemos manter Jesus como o único cabeça da igreja. Na verdade, ele deve ser o único legislador, né? Veja João capítulo 12, 47 e 49. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então Jesus está dizendo aqui que as palavras dele vai ser o padrão de julgamento. Isso quer dizer que se as igrejas não tomarem cuidado, poderão, por causa dos seus ensinos humanos, ser completamente rejeitadas por Deus. Nós temos aqui um exemplo em Mateus capítulo 15, versículo do 1 ao 14. Né? Vamos ver essa passagem. Jesus vai rejeitar aquela religiosidade judaica por conta de tradições e ensinos humanos. Veja só. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Olha, preste bem atenção aqui. Isso que eles estão dizendo é uma tradição. Isso não se encontrava no Antigo Testamento, na Torá, na lei dos judeus. Isso não se encontrava. Isso era uma tradição que eles tinham criado para todos seguirem. Jesus não seguiu. Então Jesus disse: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anularam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. É interessante o que Jesus diz aqui. Eles tinham um conceito de que na época de Cristo, você sabe, né, não existia aposentadoria para os mais velhos. Então, quem sustentava os mais velhos eram os filhos, né? Mas se o filho tinha um dinheiro que era para dar para os pais, mas ele dissesse assim: isso é oferta para Deus, e dedicasse a Deus, ele estaria desobrigado de dar assistência aos pais. Parece incrível, mas existia isso. Então Jesus chama ele de hipócritas, repare, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens.
Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Veja o que Jesus diz: Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no barranco. Então, nós temos aqui Jesus condenando aquela religiosidade por conta das tradições. Gente, hoje em dia acontece a mesma coisa. Igrejas têm muitas regras e tradições e pessoas se agarram a elas. Jesus não fez isso e não disse que era para fazer, e disse que eles desobedeciam a palavra de Deus ao tentar manter aquelas tradições. A outra passagem fica em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 a 16. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: São essas as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Veja Jesus aqui, ele primeiramente ele elogia os irmãos, estavam fiéis, né? Mas tinha alguns que estavam se apegando à mesma prática que teve esse Balaão, que é o exemplo do Antigo Testamento. Então, havia também lá os nicolaítas, que estavam corrompendo a igreja, estavam corrompendo os irmãos a essas práticas totalmente infundadas e fora da palavra de Deus. Jesus pede para eles se arrependerem, né? Eles se arrependerem. Então, da mesma forma hoje, precisamos ter muito contato, muito cuidado com a religiosidade para não estarmos seguindo essas regras e essas tradições. Então é isso, tenha cuidado para sempre seguir a Jesus e não aos homens. Então você pergunta, então o que é um cristão? Então vamos começar agora estudando o que é um cristão. Bem, em primeiro lugar, o cristão é um seguidor de Jesus. No Novo Testamento, nós vimos a palavra mais usada para referir-se aos cristãos é seguidor ou discípulo, como aquela passagem, os discípulos foram chamados cristãos. O seguidor é alguém que está sempre acompanhando seu mestre. Não é assim? Ele procura ser como seu mestre, tanto em pensamento como em ação. O discípulo vai aonde seu mestre vai ou manda. Ele não é apenas um observador, nem um torcedor, não. Ele decidiu ser como seu mestre e ficar com seu mestre em todas as circunstâncias dessa vida. Então, se tornar cristão é uma decisão muito séria e de grande influência na sua vida, né? Considere esses ensinos de Jesus. Um professor da lei chegou perto e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar. Mas Jesus vai dizer para ele: Olha, as raposas têm suas covas, os pássaros seus ninhos. Respondeu Jesus: Mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Então Jesus disse para ele que ele não ia ter lugar certo. Ele estaria disposto a pagar esse preço. Jesus está em lugares diversos e muitas vezes não ia ter onde descansar. Então, a lição aqui é que, quer seguir a Jesus? Pense bem. Pense bem se você está realmente pronto, preparado para pagar o preço de seguir o Mestre. Outra vez ele vai dizer: Se alguém quer me seguir, deve esquecer-se de si mesmo, carregar sua cruz e me acompanhar. Porque quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai achá-la. Quantas pessoas não tomam a decisão, né? Esperando a vida se ajeitar, esperando terminar a faculdade,
esperando casar, esperando conseguir emprego, esperando outras coisas, né? As coisas darem certo. Não, Jesus não quer esse tipo de pessoas. Ele quer pessoas que estejam dispostas a segui-lo imediatamente, né? Esse é o ponto, né? Estejam dispostas a segui-lo imediatamente, estejam dispostas a pagar o preço, né? Estejam dispostos a pagar o preço, estejam dispostos a assumir essa vida. Então, se quiser arrumar a sua vida, você vai acabar perdendo. Mas Jesus disse, se você estiver disposto a perder tudo por causa dele, aí sim você vai encontrar a verdadeira vida. Vamos continuar essa lição na nossa próxima videoaula.